ultrapassado? Valores, hábitos, crenças realmente chegam ao fim quando o novo aparece? No Como Vivemos de hoje, vamos mostrar o desafio de preservar costumes em diferentes lugares do planeta. Traga o seu baú de memórias, mas não abra mão de um GPS de ponta. Nossa viagem começa agora. Tradição tem a ver com cultura, identidade, hábitos e costumes. E pode ter forma, gosto e cheiro. Um prato centenário que ainda é motivo de longas filas em diversos restaurantes de Hanoi e já ficou famoso mundo afora. A sopa de macarrão pho foi criada no norte do Vietnã e tem ingredientes bastante simples: caldo de carne, ervas, especiarias e macarrão de arroz. Para os vietnamitas, a receita já faz parte do cotidiano e é consumida regularmente por pessoas de todas as classes sociais. E a mistura chega a ficar borbulhando por 8 horas para apurar o gosto. Além disso, o macarrão é feito à mão pouco antes de preparar o prato. Mas alguns restaurantes de Hanoi inovaram e já servem a receita com salmão e até foie gras. Nada que comprometa um sucesso de um clássico da culinária vietnamita. A memória olfativa do passado colonial de Havana. Nesta perfumaria, o visitante pode sentir as fragrâncias do século XVIII, quando Cuba pertencia à Espanha. Rosa, laranja, ylang-ylang, patchouli e tabaco. Os aromas evocam as plantações de antigamente na ilha caribenha. Na era colonial, o cheiro de tabaco se espalhava pela capital, principalmente na região do Porto. Os eslavos e comerciantes fumavam entre as sacas de folhas de tabaco prontas para embarcar. Dizem que o aroma de rosas neutraliza um comportamento agressivo, que o patchouli estimula a libido e que a laranja pode aliviar a tristeza. A diretora da perfumaria conversa com o cliente para ter uma ideia de sua personalidade e depois cria um perfume personalizado. Faço muitas misturas, patchouli, sândalo, tabaco e vetiver. Para presentear os amigos, acho esses perfumes uma lembrança muito íntima, muito bonita. Cada frasco custa entre 5 e 10 dólares. Como o salário médio em Cuba é de 15 dólares, os maiores clientes são os turistas estrangeiros. Mais democrática é a fragrância inconfundível da brisa de Havana Velha. Tudo bem, a nossa vida é rica em tradições. Mas e quando a gente morre? Um costume bizarro movimenta a Bolívia todos os anos, o Dia dos Crânios. A população acredita que enfeitar os ossos da cabeça dá sorte e não poupa nos ornamentos. Vale tudo. Um crânio pode receber flores, chapéu, óculos, comida, bebidas e até cigarros. É costume no país manter crânios de parentes mortos em casa como talismã. Nesta quinta-feira, em La Paz, capital do país, as pessoas correram ao cemitério para benzer e decorar as caveiras. O bom do costume é que, se a sorte não vier em vida, ela pode ser festejada pelas caveiras uma vez por ano na morte. Pipas gigantes para afugentar os maus espíritos. Em Sumpungo, um povoado maia a 40 quilômetros da capital da Guatemala, o céu se enche de cor a cada 1º de novembro. Nelas, os habitantes colocam mensagens em alusão à cultura indígena e temas sociais. Segundo os organizadores do evento, fabricar uma pipa gigante pode chegar a custar mais de 5 mil dólares. Um investimento que serve tanto para competir em um concurso de melhor pipa, como também para se reencontrar com os mortos. Segundo os guatemaltecos, o barulho das pipas ao vento afasta os maus espíritos e permite que as almas dos mortos festejem. Nos últimos anos, a tradição, declarada Patrimônio Cultural da Guatemala, se transformou em um espetáculo para moradores e turistas. Mas não é o único ritual do Dia dos Mortos no país.
Enquanto muitos admiram o show das pipas, famílias visitam desde as primeiras horas do dia o cemitério local para enfeitar os túmulos de entes queridos. Uma celebração de cores vibrantes, onde vivos e mortos convivem por um dia. Dá uma olhada aonde eu estou. A Praça Mauá já foi o cais da prainha lá pelos idos de 1850 e mais tarde se tornou o Porto do Rio de Janeiro. A região tem tanta história para contar, da cidade, do comércio, dos costumes e até da radiodifusão brasileira. Hoje ela está revitalizada. Aqui atrás está a antiga casa de Dom João VI, agora Museu de Artes do Rio de Janeiro. E ali na frente fica o Museu do Amanhã, totalmente futurista. E manter tradições vivas diante de novos hábitos, crenças e maneiras de viver é um desafio em qualquer lugar do planeta, nas grandes cidades e também nas áreas rurais. Aziz ouve música berbere no rádio enquanto dirige através das montanhas do Atlas, no Marrocos. Ele é um comerciante apaixonado pelo que faz e sonha em preservar a arte e a qualidade dos tapetes da região. Agora ele está a caminho de uma tecelagem a mais de 50 quilômetros de casa. Venho sempre que quero comprar tapetes, porque aqui há mulheres que ainda sabem como tecer. Estes são tapetes novos, mas são feitos da mesma maneira como os antigos. A qualidade do tapete depende da lã e do número de nós. Mais de 70 mulheres da aldeia trabalham aqui e ganham 15 euros por metro quadrado. Fátima aprendeu a tecer com a mãe. Criei os tapetes com estampas antigas, de coisas como uma espiga de cevada, uma pata de leão ou uma cobra trocando a pele. Trabalho com a memória. Os desenhos representam coisas importantes para elas, como o nascimento, a superstição e a sexualidade. Aziz aprendeu a apreciar a beleza de cada peça com seu pai, que também era comerciante. Aprendi o ofício quando era jovem e só trabalhávamos com tapetes antigos. Às vezes mostro alguns para as tecelãs para que não esqueçam como era a qualidade do trabalho no passado. Mas não posso pedir que desenhem isso ou aquilo. As ideias saem da imaginação delas. E é por isso que um tapete é uma obra de arte. Mas esta arte está morrendo. Os mercados marroquinos foram inundados por tapetes produzidos em massa e a tecelagem não é mais transmitida de mãe para filha. Aziz acumulou tapetes que são quase impossíveis de replicar atualmente. Se quisermos fazer peças como esta, seriam muito caras. Isso me deixa muito triste, mas espero que se encontre uma solução. O mesmo exercício trabalhoso repetido por horas seguidas, uma etapa que os estudantes chineses não têm como pular quando aprendem os ideogramas. Milhões, um total de 50 mil diferentes são usados todos os dias. As gerações passadas tinham de lembrar cada traço. Agora, a modernidade ajuda. À medida que a tecnologia se desenvolve, dá para encontrar as palavras facilmente apenas teclando no celular. Um perigo porque a cultura e os ideogramas chineses repousam na escrita. Smartphones, tablets e computadores. Em Hong Kong, como em Taiwan, agora basta passar o dedo nos primeiros traços de um ideograma para aparecer várias opções. A China continental usa caracteres simplificados e o pinyin, um sistema fonético que emprega o alfabeto latino. O preço da modernidade tem sido o esquecimento do conhecimento da grafia. Tem ocasiões que preciso teclar várias vezes o ideograma fonético no meu telefone. O mesmo problema acontece no Japão, que não usa um, mas 3 alfabetos diferentes, um deles inspirado no chinês. Na Terra do Sol Nascente, a tecnologia é absoluta e muitos festejam a modernidade. No passado, a gente precisava memorizar a ordem dos traços de um ideograma. Era necessário escrever caracteres complicados de forma muito cuidadosa. Mas hoje os jovens devem se esforçar em matérias novas, como o inglês, por exemplo, que pode ser mais útil. Por outro lado, os puristas estão dispostos a dedicar tempo e dinheiro para preservar os ideogramas milenares. Há 8 anos, esta chinesa de Hong Kong leva a filha a classes de caligrafia. Não devemos nos apoiar demais nos computadores, precisamos ser capazes de escrever claramente. É tudo para um chinês.
Desde 2004, a caligrafia é uma matéria obrigatória nas escolas primária e secundária da China, uma medida indispensável para um país que deseja preservar sua tradição. Tradição e modernidade. Essa dobradinha é possível? Na floresta da ilha indonésia de Java, vive uma tribo chamada Baduy. Nessa reserva de 5.000 acres, a vida pouco mudou com o passar dos séculos. Esse homem tem 80 anos e diz que nunca deixou a comunidade. As mudanças vinham devagar. Mas nos últimos anos, elas estão acontecendo mais depressa. Uma coisa que não mudou foi o respeito da tribo pela natureza. O governo ofereceu eletricidade e escolas, mas a comunidade de 12.000 pessoas rejeitou. Aqui as casas são feitas de materiais naturais. Elas não têm janelas, móveis, nem utensílios manufaturados. Bom, quase nenhuma. É difícil manter a tradição. É como um impasse entre as necessidades pessoais e os costumes. Samani usa o telefone para conduzir seu negócio. Lidar com o mundo externo é algo novo. Até alguns anos atrás, a tribo não precisava de dinheiro e era autossuficiente. Alguns membros vivem uma vida ainda mais restrita. Esse homem é uma das 500 pessoas que vivem em 3 vilarejos, cujo acesso é proibido para quem é de fora. Quem não respeita as regras é expulso. Quero ficar aqui porque temos uma vida harmoniosa, próxima da natureza e muito relaxante. As tentações do mundo moderno podem ter trazido mudanças para a tribo, mas quando se trata de natureza e respeito ao meio ambiente, o mundo externo tem muito o que aprender com essa comunidade. A mansão Sursok é uma joia do início do século XX. Devido ao boom imobiliário em Beirute, o jardim da propriedade foi vendido para uma construtora. Como muitas casas históricas estão sendo colocadas no mercado para venda, a rica herança arquitetônica e cultural da cidade está ficando apenas na memória dos libaneses. As casas nesta rua foram construídas em 1905. Outros prédios são da época do mandato francês, de 1925 a 35. Há uma década, moradores criaram a Sociedade de Preservação Histórica. Foram listadas propriedades e feito lobby governamental para proteger os patrimônios. A vistoria de 96 listava 1.020 propriedades. Dessas, calculamos que cerca de 200 ou no máximo 250 foram preservadas. O problema é que o governo libanês ainda não assumiu essas propriedades. O papel do Estado deveria ser o de criar leis que concedam cortes de taxas ou outros incentivos administrativos para que proprietários preservem suas casas, ou até mesmo integrem as construções a projetos novos e modernos, algo que é totalmente possível. Pioneira na área, esta empresa planeja construir um edifício de 20 andares e vai manter a fachada de um prédio originalmente dos anos 20. Nunca houve a possibilidade de destruir o prédio histórico. Espero dar o exemplo. É fácil de ser feito se houver interesse. Não é tão difícil. A conciliação entre o antigo e o moderno pode ser a opção do futuro, mas as autoridades precisam tomar atitudes imediatas para preservar esse legado histórico. Senão, vai restar apenas a lembrança da antiga Beirute. Que tal sair de casa e dar um passeio pela cidade? Experimentar sabores e cheiros que contam mais da nossa história e nos apontam o futuro. O Como Vivemos fica por aqui e eu vou aproveitar para desbravar um pouco mais da nova Praça Mauá. Até o próximo programa.